Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Atos do Luiz. Eu sou o Luiz e no vídeo de hoje nós vamos olhar esse livro aqui novamente, O Reinado de Davi. Hoje nós vamos ver a quinta lição desse livro. E junto com a história aqui desse livro, eu vou dar para vocês 4 dicas para você melhorar a sua didática. De acordo com o dicionário, a palavra didática ela significa a arte de ensinar, né? A forma que você vai transmitir lá o seu conhecimento, os seus conteúdos. Então, para um professor, melhorar a sua didática é algo imprescindível, né? A gente precisa constantemente melhorar a nossa didática. Na quinta lição do livro, o título dela é Davi é enganado por seu filho. E a sugestão que eles colocaram aqui de versículo para decorar é Efésios 4:25, que diz: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Então, pelo versículo, já dá para ver que a palavra mentira, ela vai ser algo que vai ser abordado aqui no nosso planejamento. Então, quando você for fazer ali o seu planejamento para essa história, você coloca como um dos tópicos mentira. E é um pecado muito comum. Às vezes, na vida da criança, né, a criança pode ter situações onde ela mente ou onde ela mentiu. Então, é um assunto que tem bastante assim, conteúdo para a gente poder trabalhar em sala de aula. Aqui eu lembrei de um irmão lá da congregação, ele trabalhava em banco e ele disse que ele teve vários treinamentos no banco, assim, mais antigamente, né, eles lidavam muito com cédulas de dinheiro. Então ele disse que eles tinham treinamentos para conhecer as cédulas de dinheiro para não serem enganados, né, na hora de receber ali os pagamentos. Interessante que ele disse uma coisa, né, ele falou assim, que nos treinamentos eles não tinham treinamentos com cédulas falsas, né, não pegava ali a cédula falsa, ficava examinando. Eles tinham treinamentos com a cédula verdadeira. Então eles tinham que conhecer bem a verdade, né, a verdadeira, para poder aí, quando chegar uma falsa na mão deles, eles iam dizer, não, isso aqui não é a verdadeira, sabe? Então o treinamento era com a verdadeira. Como a gente vai falar de mentira aqui, é legal mostrar para eles qual é o contrário da mentira, que é a verdade. E Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu estou falando da verdade, eu estou falando de Jesus. E aí fica mais pesado até a mentira, porque a mentira é o completo oposto dele, né? No Senhor não tem mentira, não tem variação, não tem sombra de mudança, a palavra fala. Então, eu vou apresentar Jesus para eles. Eles conhecendo Jesus, que é a verdade, eles não serão enganados pelas mentiras que o mundo apresentar para eles. Aqui no livro, ele dá uma sugestão de história para introdução. Então, às vezes, na aula, ao invés de começar diretamente pelo texto bíblico, uma opção que nós temos é começar por uma história que vai ser a nossa introdução. Ela vai dar o início para aquele assunto que nós vamos abordar na aula. Aqui nesse material, ele sugere uma história, que é a história da Beth, e a Beth, ela engana a mãe dela, ela mente para a mãe dela. Ela fala que ela vai estudar na casa de uma colega, só que na verdade ela está indo para o cinema com outros amigos e lá ela vai ver um filme que ela não poderia ver, ou que a mãe não deixaria ela ver. Então, né, você vai contar essa história e aqui eles dão a sugestão de perguntar, você já fez alguma vez isso? Já fez algo, assim, enganou alguém para tentar conseguir alguma coisa para você? E depois relaciona com a história bíblica. Aí a introdução fala assim, hoje a gente vai conhecer a história de um príncipe que enganou pessoas para tentar fazer a sua vontade, para tentar conseguir aquilo que ele queria. Então aqui na lição, na história, vai contar a história de Absalão, que é um filho de Davi. Absalão, a Bíblia fala que ele era um homem muito bonito. Então fala que ele era perfeito, da cabeça à sola dos pés, tá? Não tinha defeitos em Absalão. O cabelo dele era bonito, diz que todo ele era bonito. E ele provavelmente era alguém assim muito atencioso, muito gentil. Aqui até na história mostra, ele está no portão da cidade aqui. Esse local do portão da cidade era o local onde as pessoas levavam as suas causas para serem julgadas pelos juízes, né, pelas pessoas ali que poderiam ajudar. O rei Davi ele não poderia estar nesse lugar, ele não conseguia, ele era muito ocupado, ele não conseguia dar atenção a todos do povo, a todas essas pequenas causas. O Absalão, o que ele fazia? Ele ia para o portão da cidade e lá ele ficava ajudando as pessoas. Aí ele falava, que pena que o rei não tem alguém para ficar aqui, para julgar as causas de vocês. Que bom seria se o rei me colocasse como juiz sobre essa nação e tal. Então ele ia fazendo ali a campanha dele.
sabe? Ele ia ali ajudando as pessoas, mostrando que ele era atencioso, que ele estava preocupado. Se alguém vinha e se ajoelhava diante dele, ele pegava as mãos da pessoa, beijava, aí ele dizia, olha, eu não sou maior do que vocês, eu não sou melhor. Então ele ficava assim, tentando seduzir o povo. E ele realmente conseguiu. Muitas pessoas começaram a gostar de Absalão. Ele conseguiu conquistar o coração dessas pessoas. E aí você pode relacionar com a vida das crianças. Pergunta para elas, né? Oh, você já fez alguma coisa para tentar ganhar outra? Você já fez algo para tentar agradar, para ganhar, para convencer alguém a fazer a sua vontade? E aí vai falando, você tem que cuidar, isso pode ser manipulação, isso pode ser mentira. Então, né, vai assim trazendo à luz essas situações que podem acontecer na vida da criança. E uma criança que manipula, ela pode depois ser muito difícil abandonar esse vício, esse pecado. Então fala para eles, né, olha, a palavra diz aqui no versículo de hoje que a gente não deve mentir uns aos outros, mas a gente deve falar a verdade. Então sempre trazendo para a palavra e para aquilo que Jesus nos ensina, de que a mentira ela deve ficar fora da nossa vida. E aí pode falar para as crianças também, quem é o pai da mentira? A Bíblia fala que é o diabo. E se nós mentimos, nós somos filhos dele. E aqui a dica número 1 para melhorar a sua didática é conhecer o seu público, conhecer os seus alunos. Então, se você conhece eles, sabe dos gostos, sabe dos interesses, isso vai facilitar na hora de você transmitir conteúdo para eles. Antes de preparar a sua aula, pense em quem vai aprender. E aí faça o seu planejamento de acordo com aquele que vai estar na sua aula. Tá? Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente tem um público que pode variar muito, mas pela idade a gente já tem assim, um norte. Então, você sempre trabalha com a mesma idade. Então, ali, pela idade, você vai pesquisar, vai procurar assim, quais os gostos dessa idade, o que as pessoas dessa idade têm interesse, e aí você vai, e se você dá assim, várias aulas, né, na mesma turma, é importante você ir conhecendo, tentando assim, pegar referências que eles têm, coisas que eles falam, coisas que eles gostam. Às vezes as capas dos cadernos deles nos ajudam. A gente vê as capas, assim, mais ou menos o que eles gostam, assim, de ter, ou pelas mochilas, pelos estojos. Então você observa visualmente, tenta captar algumas informações. O ideal seria se você pudesse anotar tudo isso, né? Pudesse registrar, ter o seu registro. Ó, já vi que eles gostam aqui, sei lá, de videogame. Aí você tem um registro ali, a turma gosta de videogame. Aí numa aula você pode perguntar, quem gosta de videogame? Talvez alguns levantem a mão, talvez nem todos, e aí você vai observando. Se a grande maioria gosta de videogame, numa próxima aula você pode ter temas relacionados ao videogame. Assuntos que estejam dentro do interesse deles, tá? Não é que você vai fazer a aula assim só em função desses assuntos, mas você vai conhecer os seus alunos. E quanto mais você conhecer eles, melhor é. Porque aí você vai poder usar recursos que chamem a atenção deles e que desperte o interesse, tá? Então, né, por exemplo, eu gosto muito do Chapolin Colorado, né, das coisas do Chaves, assim, coisas antigas, né? Se eu fosse fazer algo para uma turma que gosta também, eu poderia usar as frases do seriado, eu poderia usar algum elemento que representasse o seriado, eu poderia contar uma história e na história que eu estou contando, eu usar uma frase desse outro seriado. Eu estou usando uma licença poética na hora de contar a minha história, tá? Então imagina que, eu estou contando a história de Absalão e aí de repente, né, para essa turma que gosta do Chaves, eu vou falar assim, eu vou usar frases do seriado aqui, né? Ninguém tem paciência comigo, sabe? Eu vou usar alguma frase ali que faça uma referência a isso. E aí, isso desperta o interesse, né? Então, se eu conheço o aluno, eu vou conseguir jogar com esses elementos e trazer ele. O meu aluno gosta de desenhar, eu vou usar desenhos na minha aula, eu vou fazer com que ele desenhe, eu vou fazer com que as coisas que ele gosta estejam ali no meio de tudo aquilo que a gente está tratando, que a gente está abordando. E nesse conhecer, eu posso adaptar a minha linguagem também. Então, uma turma de 10 e 11 anos, o jeito que eu vou falar com eles é diferente se eu for dar aula para uma turma de 6 e 7 anos, por exemplo. Sabe? Vai ser uma linguagem diferente. Eu vou mudar um pouco o nível. E se eu for dar numa aula de 3 anos, também vai ser diferente. Então, por exemplo, as palavras na Bíblia que elas são muito assim, eu tenho que ter já um conhecimento prévio para saber o que significa, numa aula de 3 anos eu preciso ser o mais simples possível, tá?
Então, né, adaptar a minha linguagem é parte desse conhecer os alunos, é parte disso, de saber assim até onde vai o entendimento deles. A idade nos ajuda nisso, tá? Então, quanto mais a gente conhecer, melhor será. Tem um livro que é o Ensinando para Transformar Vidas. É uma dica de livro aqui que, para quem é professor, né, você pode adquirir esse livro. No livro fala a história de um rapaz, ele era um professor, e ele vai para um lugar que, nesse lugar, a turma era difícil, era uma turma que não aprendia, que não evoluía. Depois de algum tempo que esse professor estava lá, a turma começou a ter boas mudanças. O pessoal começou a perceber que a turma estava evoluindo. E aí foram no professor e perguntaram para ele o que ele fazia, qual era o segredo do trabalho dele. E aí diz que ele puxou assim do bolso lá um caderninho, e no caderno, cada página era o nome de um aluno. E aí na página estava escrito assim, fulano de tal, ele gosta de futebol, ele não é tão bom em matemática, e tinha informações de cada aluno, que ele ia ao longo do tempo coletando e anotando. Então ele conhecia os seus alunos, e ao conhecer os alunos, ele conseguia preparar uma aula pensada para aquela pessoa. É aqui uma dica para você. Pensa assim, pensa na pessoa que você mais conhece. Essa aqui é uma dica bônus, tá? Uma dica extra. A pessoa que você mais conhece, que você conhece os gostos dela, a que mais convive com você. E faz um planejamento, planeja uma aula para essa pessoa, para atender essa pessoa, para ensinar algo para essa pessoa, de acordo com o gosto dessa pessoa. E você vai ver o quanto essa aula vai ser significativa para essa pessoa. E se puder, apresente, né? Você vai ver assim que vai chamar a atenção dessa pessoa. Essa pessoa vai ficar maravilhada porque você conhece os gostos dela e preparou algo de acordo com o que ela tem interesse. E aí aqui, né, às vezes alguns professores, eu já vi assim, eles falam, não, os alunos não gostam de tal coisa, mas é que o professor não gosta. E aí por ele não gostar, ele coloca os alunos junto nisso. Só que o ensino sempre é eu pensando no outro, eu estou fazendo meu planejamento com base no outro, pensando nele. Então, se ele gosta de música, eu preciso incluir música na minha forma de ensinar. Eu, por exemplo, eu não canto, mas eu preciso aprender. Se os meus alunos precisarem de música, de alguma forma eu preciso aprender. Teve uma aula que eu cantei e cantei do meu jeito, cantei do jeito que deu, e foi interessante que um tempo depois uma das alunas falou, a melhor aula que tu já deu foi aquela que tu cantou, sabe? Então foi importante para ela. Certamente ela gosta de música, ela gosta disso, e aí naquela aula chamou a atenção dela, foi algo do gosto dela. E o professor, ele, de certa forma, ele é um garçom, ele tem que atender ao gosto do seu cliente. E os alunos são os nossos clientes nisso, então a gente precisa deixar eles bem contentes com aquilo que está acontecendo. Porque a aprendizagem, quando ela passa por essa parte assim do sentimento, da emoção, ela carrega com mais força isso. E aí o aprendizado é mais significativo. E na nossa história, aqui, Absalão, ele vai falar com Davi, e ele pede para Davi para ir para Hebrom. Hebrom é a cidade onde Davi lá foi constituído rei. E só que na verdade, né, ele conta aqui para o Davi que ele queria ir para lá, porque ele fez uma promessa a Deus, ele queria cumprir essa promessa. Talvez isso tenha alegrado o coração de Davi. Meu filho está buscando a Deus, está obedecendo. Só que na verdade era um engano. Ele queria ir para lá para conquistar mais povo, para poder se tornar rei no lugar de Davi. Então, o Davi, não sabendo de todo esse plano, ele permite que o Absalão vá até Hebrom. Só que o Absalão, antes de ir, ele manda alguns homens pelo caminho, e esses homens vão lembrando ao povo os bons feitos de Absalão, né, da atenção dele, das coisas dele. Talvez tenham dito lá que Davi já estava velho, precisava de um sucessor, então eles começam a proclamar essas coisas. E eles vão avisando isso, e aí eles tinham combinado lá, avisaram o povo, que quando tocasse a trombeta era para declarar que Absalão era rei sobre Israel. Então ele está, né, preparando tudo isso, e aí ele vai para lá, realmente tudo isso acontece, alguns começam a proclamar ele como rei, ele começa a conquistar as pessoas, e aí chega lá nos ouvidos de Davi que Absalão fez tudo isso, e aí talvez Davi tenha ficado muito triste com essa história, e né, ele vê que foi enganado, e aí o Davi fala, olha, a gente vai ter que sair daqui, porque Absalão vai vir, vai nos destruir, vai destruir Jerusalém, então a gente precisa fugir rápido daqui.
Então tudo isso Davi está passando agora. Talvez ele lembre, na história anterior a gente viu que Davi peca e aí tem consequências. E o profeta Natan falou que a casa de Davi ia ter problema, ia ter conflitos, iam tentar tomar o trono dele, e aqui já é parte dessas consequências dos pecados de Davi. Então o Absalão, ele está agora já planejando tudo isso, ele arquitetou tudo isso para poder tomar o trono e pegar o lugar do pai dele. Aqui a nossa segunda dica, então, é usar metodologias variadas. Então você não vai ficar só na exposição, só falando, mas você pode usar vídeos, pode usar figuras. Aqui eu estou usando esse livro. Se você tem um flanelógrafo com as figuras, também pode usar eles. Você vai variar as metodologias. Por quê? Porque você vai atender a alunos diferentes. E cada aluno vai ter a sua forma de aprender. E dentro disso, uma metodologia pode funcionar mais para um, menos para outro, né? E aí você variando, você atende melhor os alunos. Ou então aquele aluno que tem facilidade de aprender, você explicando de maneiras diferentes, pode ajudar ele a entender também, a cada vez mais qualificar o entendimento que ele está tendo, tá? Então variar as metodologias é algo muito importante. Faz debate, faz apresentação, faz coisa escrita, participação deles. A aula fica dinâmica, ela não fica uma aula parada. E aí você, dentro do seu planejamento, vai pensar o tempo para todas essas coisas. Você vai dividir 5 minutos para isso, 10 minutos para aquilo, sabe? Você vai conseguir, assim, organizar bem o seu planejamento, e a aula não vai ficar aquela sensação de que, ele está só enrolando, ele está só passando tempo. Não, tem planejamento para todos os momentos da aula, né? E a ideia é que você faça, assim, planejamentos para, vamos supor que vai durar 1 hora, mas você faz planejamento para durar 2. E aí você vai usando o que precisa. Caso seja necessário estender um pouco a aula, você tem conteúdo, tem material para poder estender. E se acabar antes, não tem problema. Acabou aonde deveria, sabe? Então você consegue fazer atividades assim curtas, elas te ajudam nesse controlar o tempo que você tem. E essas diversas estratégias, elas podem ajudar a manter a atenção deles, né? Porque aí você está assim, está numa atividade do desenho. Aí você, agora eu vou contar a história. Eu lá na aula, uma vez eu fiz assim, eu levei uma lâmpada que ela fazia tinha uma luz que ela fazia assim, uma cor diferente. E aí eu falei para eles, toda vez que eu for contar a história, eu ligo a luz. Aí eu conversava com eles, tinha uma interação. Quando eu ia para a parte da história, eu ligava a luz. Aí eles ficavam me ouvindo. Aí eu contava a história, depois eu desligava ela, e aí eles falavam, eles perguntavam, a gente fazia alguma atividade. Então ter esses momentos ajuda a manter essa atenção dele. E aqui, Davi e toda a sua família, eles precisam sair às pressas do palácio. Na palavra fala que muitos homens ainda seguiam a Davi. Então muitas pessoas que acreditavam ainda nele continuaram seguindo. Fala até que 600 filisteus o seguiram, estavam com ele. Eles saíram dali, foram em direção ao Monte das Oliveiras. Fala que Davi tinha a cabeça coberta, ele estava de pés descalços, ele chorava, por causa de tudo isso que estava acontecendo ali, por causa do seu filho. Aqui tem uma advertência sobre Davi, fala que ele nunca repreendeu a Absalão. Então ele era um pai que acabou não disciplinando seu filho, não educando, não mostrando o caminho correto. Se o Absalão fazia algo errado, ele não assim repreendia o filho. Então já é um alerta para os pais, para nós pais, né, de que nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas. E se o nosso filho estiver em desobediência, a gente precisa corrigi-los, né, precisa repreendê-los. Então aqui Davi não fez isso com seu filho. Ele, indo triste para esse lugar, ele fica sabendo de uma coisa ruim. Ele fica sabendo que o Aitofel, que é o avô de Batseba, ele era um conselheiro de Davi e agora ele estava aconselhando Absalão. Ele tinha se juntado ao Absalão. Ele ficou muito triste porque o Aitofel dava conselhos para ele e agora ia dar conselhos para o Absalão. E enquanto estava indo para o Monte das Oliveiras, ele encontra outro de seus conselheiros, que é o Uzai. Só que o Uzai continua seguindo a Davi, o Uzai está triste também, está ali junto com eles. O Davi pede uma ajuda para o Uzai, pede um favor. Ele fala, Uzai, vai até lá o Absalão e fala que tu quer te juntar a eles. Ele pede para que o Uzai seja um espião ali dentro da corte do Absalão. Aí tu vai ficar ouvindo lá os conselhos. Se o Aitofel der um conselho para o Absalão, tu vai dar um conselho contrário ao conselho que ele der.
porque tu vai causar confusão ali, vai causar assim não vai ficar tudo bem pro Absalão decidir, ele vai ter sempre essa dúvida, então tu vai dar conselhos contrários. E se tu descobrir que o Absalão está tramando alguma coisa, manda uma mensagem para me avisar. Tá? Então ele pede para o Uzai ficar de espião para ele ali em toda essa situação. A nossa dica número 3 é: explique com clareza e exemplos. Então uma boa didática, ela torna aquilo que é difícil simples. Então sempre você vai pensar assim: como é que eu vou passar o meu conteúdo de forma simples? O simples, ele garante muita coisa, tá? Ele vai mais longe. Então ele permite que todas as pessoas compreendam, se é simples. Então sempre que você vai ensinar alguma coisa, você vai buscar exemplos, vai buscar comparações para poder explicar para eles aquilo de uma forma que todos entendam. Imagina que você vai explicar a física quântica para uma criança pequena. Você precisa adaptar a linguagem da física quântica para poder tornar ela acessível aos pequeninos. E esse simplificar da linguagem facilita na compreensão do conteúdo e daquilo que você está transmitindo. E aqui, como é uma verdade eterna, isso facilita assim para que eles tenham acesso a essa verdade, para que eles compreendam bem. Lembra que no ensino de Jesus, ele usava comparações, ele usava parábolas, eram histórias que expressavam uma verdade eterna. Então ele vai falar lá do banquete final lá. Ele vai dar exemplo de um banquete aqui, de um rei chamando seus súditos. Ele vai comparar o reino dos céus com um semeador, sabe? Ele vai explicar assim por parábolas, por histórias que nos ajudam a entender princípios eternos. Então na sua aula você precisa fazer a mesma coisa. Os conceitos são difíceis, então tenta tornar eles simples, eles acessíveis. Não usa uma linguagem assim muito rebuscada, né? Uma linguagem muito nobre que atrapalha. Se você usar uma palavra difícil, você vai trazer junto um sinônimo. Você vai trazer ali comparações para poder facilitar aquilo que você está explicando para eles. A nossa história continua e mostra que Absalão, agora ele tinha 2 conselheiros, né? O Uzai e o Aitofel. O Absalão ficou feliz de que mais um conselheiro tinha se juntado a ele, e aí ele vai se aconselhar com esses homens. E ele pergunta primeiro para o Aitofel, o avô de Batseba, que é aquele que está do lado de Absalão. Ele pergunta para ele assim: o que nós devemos fazer agora? E o Aitofel dá um conselho para ele: vamos juntar 12 mil homens, a gente vai agora contra Davi, a gente vai perseguir ele está cansado, a gente vai conseguir matar ele. E a gente vai conseguir daí espalhar para a nação que o rei morreu e a nação vai ser sua. Ele dá esse conselho. O Absalão gosta do conselho, é um conselho bom. Só que, como ele tinha outro conselheiro, ele decidiu consultar esse outro conselheiro para ver o que o conselheiro ia dizer para ele. Aí ele chama lá o Uzai. E ele pergunta: Uzai, o Aitofel falou que o conselho é esse, né, que eu devo fazer isso. O que tu acha? O Uzai pensa, ele fica pensando, e aí ele fala: olha, o conselho dele não é bom. Eu acho que tu deveria esperar um pouco, porque o Davi e os homens dele ali, que ajudam ele, eles são homens de guerra. Eles estão furiosos, como uma ursa que perdeu os filhos. Então se tu for agora lá, vocês vão perder, porque eles estão com raiva. E aí, se os homens de vocês perderem, os outros vão saber e vão ficar assustados. E aí tu vai perder tudo. Então não é bom esse conselho. O melhor seria, se tu desse um tempo, juntasse em todo o Israel as pessoas que tu acha que estão do teu lado ali, juntar mais homens, e aí com todos esses homens, né, assim, de norte a sul, tu vai conseguir cercar Davi como o orvalho que cai sobre a grama, e aí tu vai poder eliminar ele por completo. Então ele dá esse outro conselho. O Absalão gosta ainda mais desse conselho aqui do Uzai, e ele decide seguir esse conselho. E nesse meio tempo, o Uzai já avisa o Davi: te prepara para a batalha, o Absalão vai tentar juntar mais pessoas para poder ir contra ti. E aqui a nossa 4ª dica, que é: avalie e ajuste continuamente. O que é isso? Você vai observar, você vai fazer tudo isso que a gente está conversando, né? Fazer o seu planejamento, bolar suas atividades, vai pensar no seu público, vai fazer tudo isso assim redondinho e vai aplicar. E aí você vai avaliar se deu certo o seu planejamento, se funcionou. A atividade que eu fiz assim, funcionou. A outra que eu fiz não funcionou.
E aí você vai, ó, isso funciona, isso não funciona, você vai ficar ajustando continuamente a sua didática, tá? Então, às vezes o que funciona com uma turma não funciona com outra, e assim você vai vendo o que serve para aquela turma, o que não serve. Você vai prestar atenção nas dúvidas frequentes que eles têm, nos exercícios, se eles têm dificuldade para fazer, para realizar. Tudo isso você está avaliando continuamente. Aí você vai usar esse retorno deles para ajustar a sua forma de explicar. De repente o seu jeito de explicar não ajudou eles, né? Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes acontece assim, ó. Eu explico uma vez, abro para perguntas, assim, depois que eu expliquei, entenderam e tal, e geralmente na dúvida deles é necessário reforçar com outra explicação. Normalmente é assim, né? Não fica na primeira explicação. Eu explico e aí faço perguntas e tal, aí explico de novo, de outra forma, e aí eles entendem. Normalmente é nessas duas vezes. E às vezes, se o assunto é mais complicado, daí precisa de mais vezes. Mas o professor ele não deve se frustrar com isso. Se eu expliquei e eles não entenderam, eu preciso adaptar a minha forma de linguagem, a minha forma de explicar. Vou tentar explicar de outra maneira. E aí dá uma volta e explica de outra forma. Então o professor ele precisa pensar vários meios de explicar aquilo que ele está trazendo para eles, aquilo que ele está apresentando. Então um bom professor ele está sempre aperfeiçoando a sua própria prática, tá? A sua própria forma de ensinar. Nesse livro que eu falei do Ensinando para Transformar Vidas, tem uma frase ali que diz que eu quero que os meus alunos bebam das águas correntes de um rio e não das águas estagnadas de uma lagoa. Então o ensino ele precisa ser algo vivo, né? Como um rio que está em movimento e não uma água parada. Tem outra frase no livro que diz que quem deixa de aprender hoje, deixa de ensinar amanhã. Então o professor ele está constantemente aprendendo. E aí eu vou aprender a ensinar. Isso é um ciclo constante, tá? Ele não vai parar nunca, não deve parar na vida de um professor. Na nossa história, o Absalão, então ele vai para a batalha contra o rei. No conselho do Uzai, o Uzai disse que o Absalão deveria participar dessa batalha, e ele realmente acaba indo participar. Só que ao participar, ele está lá na sua mula, e aí ele está lá, assim, correndo com ela, ele passa debaixo de uma árvore, e lembra que eu falei, né, que ele era muito bonito, eu falei dos cabelos dele. O cabelo do Absalão era um cabelo muito pesado. E esse é um cabelo longo, assim. E esse cabelo, ele acaba ficando enroscado nos galhos de uma árvore. E ele, como ele está cavalgando, a mula acaba saindo debaixo dele e ele fica pendurado pelos cabelos. Então aquilo que era formoso nele, aquilo que era, assim, algo que destacava ele, de certa forma vai ser a sua ruína, porque ele ficou preso ali, ele não consegue sair. Esse soldado aqui, ele vem falar para o Joabe, que é o comandante de Davi, ele vem falar que eles viram, né, o Absalão tá preso lá. Aí o Joabe fala, tá, mas por que tu não matou ele? Eu teria te dado 10 peças de prata se tivesse matado ele. E o soldado esse diz, olha, nem que tu me desse 1000 peças eu não faria isso, porque eu sei o que o rei falou quando a gente saiu de Jerusalém. O rei ele não queria assim o conflito contra o seu filho. Lembra que eu falei que ele não repreendia o filho? Ele não queria matar o filho, lutar contra o filho, por isso ele fugiu. E aqui o soldado já viram assim, ele está preso lá, né? Então o Joabe vai ir para lá agora com os outros soldados para poder encontrar o Absalão. Aqui no planejamento dessa história, você vai ver que tem um ponto aqui que está escrito que é clímax, né? Seria o ponto alto da nossa história. Eu não sei se contando dessa maneira que eu contei, né, deu para entender esse clímax, mas eu vim falando do Absalão e aí vai chegar nesse ponto aqui alto, assim, o que vai acontecer com ele, para onde essa história vai. Se você nunca tinha ouvido essa história, talvez tenha dado essa sensação, né? E agora eu quero que ele conte o que vai acontecer com o Absalão, ele está preso, o que o Joabe vai fazer? E aí no clímax aqui conta que os homens de Joabe cercaram ele e mataram ele enquanto ele estava pendurado ali. Tá? Então, os enganos de Absalão levaram ele a essa morte, a esse momento trágico. E aí você pode aplicar para a vida das crianças. Olha, o pecado vai nos levar à morte. O salário do pecado é a morte. Quem mente é filho lá do diabo, né, que é o pai da mentira. Então, tudo isso leva para esse ponto, assim, se eu enganar, né, eu vou cair em desgraça. Eu vou ser um pecador ali que, não me arrependi, e aí eu não vou ter o perdão do Senhor.
Então a gente deve levar sempre para esse ponto, assim, um ponto de decisão, um ponto onde a criança entenda, se eu fiz algo igual, né, assim, se eu menti, se eu cometi pecado contra Deus, eu preciso me arrepender. A história bíblica precisa fazer isso, né? Ela precisa tocar no nosso coração e nos transformar, nos tirar do pecado para uma vida de santidade. A Bíblia também fala que quando os homens chegaram em Davi, eles falaram, o teu exército foi vitorioso, só que o Absalão morreu. Fala que o Davi se afastou ali deles, chorou por Absalão, né? Ele chorava assim, meu filho Absalão, né? Eu queria ter morrido no teu lugar. Então ele ficou muito triste pela morte desse filho, tá? Ele não estava assim, mesmo com toda a situação, ele não estava querendo que o filho morresse, mas ele acabou, né, perdendo seu filho. E aqui o Joabe, ele faz Davi entender que é necessário que ele mostre para os homens que ele está feliz com o que os homens fizeram. Assim, mostre, olha, a gente venceu, vocês venceram, vocês me trouxeram o reino de volta. E aí o Davi entende realmente isso. Ele, não, realmente, eu tenho que reconhecer a obra desses homens, reconhecer o que eles fizeram, o valor do trabalho deles. E aí o Davi consegue restaurar isso ali diante desses homens. E aí Davi volta a Jerusalém e ele celebra ali com o povo recebe, né, ele continua sendo rei sobre a nação. Ele é considerado aqui por muitos o maior rei, ou o rei de mais destaque em Israel. Então ele consegue fazer isso. Ele continua lamentando por seu filho, pela perda do filho, mas ele retorna aqui ao seu posto. E aí no final da sua aula você pode fazer uma aplicação, pode ver com eles assim, alguém quer falar alguma coisa, confessar pecado, sabe? Você pode abrir para esses momentos. Pode ser individual, sabe? Se alguém quiser confessar algum pecado, pode me procurar no final da aula. Você pode dar esse espaço para eles, tá? Para que eles confessem, para que eles abandonem o pecado. Se eles querem falar ali, às vezes a criança quer falar ali na frente de todos também, eu fiz tal coisa, eu queria pedir perdão. E aí você vai ajudar ele, vai conduzir isso, tá? Então tem essa aplicação na vida da criança. A história bíblica, ela toca, ela mexe no coração, mas a gente tem que ter uma aplicação para que a criança, a partir de agora, né, tu foi perdoado dos teus pecados, porque tu confessou, mas a partir de agora tu não faz mais esse tipo de coisa. E se tiver que confessar para mais alguém, ele vai lá e confessa, eu enganei tal pessoa. Aí tu aconselha, vai lá agora, confessa para essa pessoa que tu fez isso, que tu fez aquilo, né? Então, assim, você vai passar esse direcionamento, tá? E essa aplicação aqui da palavra para ele. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar sua curtida, deixar algum comentário. Tá gostando desse jeito que eu tô fazendo, dessas dicas junto com a história? Né? Coloca aqui nos comentários, ou tem uma sugestão para mudar, coloca aí também que eu vou dar uma lida, né? Ver as sugestões de vocês. Lembre-se que esse canal, o objetivo dele é tornar você um professor melhor, um pouquinho de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo.